Nosso novamente especial de Natal, tratando o tema Advento, ou seja, a vinda de Jesus, né? Conversando sobre isso que é tão importante. Quero tratar com você sobre um assunto bem interessante que o Natal nos revela, que o Natal nos mostra. Para isso, eu vou recorrer a um texto de Paulo, esse que está aí na tua tela, que é Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, que diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse trecho da carta de Paulo aos Filipenses é a sequência daquele texto que nós frequentemente lemos. Eu já usei aqui muitas vezes na nossa live para enfatizar a ideia do Cristo que se humilha, do Cristo que se faz homem, do Cristo que se torna escravo, que se torna servo e morre em favor de nós. Na sequência, Paulo fala que Deus o exalta de maneira sobrenatural e especial. Bom, o Natal, ele tem uma característica interessante, mostrar que Deus age na adversidade e faz da adversidade, dentro da sua vontade e do seu plano divino, algo bem sucedido. Ontem nós falamos, acho que foi ontem, não lembro bem, a gente vai falando tantos assuntos aqui, mas uma dessas lives eu falei aqui sobre esse plano divino que movimentou toda Roma para que José e Maria estivessem em Belém na época do nascimento do Cristo. E a gente entendeu aqui, espero que isso tenha acontecido com você, esse plano grandioso que está por trás das ações na história. Isso é realmente especial. E hoje eu quero falar com você sobre essa ação divina que mostra a sua glória e o seu poder, às vezes naquilo que a gente chama de derrota. Aquilo que a gente chama de derrota, aquilo que a gente chama de insucesso ou de fracasso, Deus é especialista em usar essas coisas para mostrar sua glória e o seu poder. Ele faz com que aparentes derrotas mostrem por detrás delas e no plano divino ações divinas, obviamente, de sucesso e de coisas realmente espetaculares. Isso não tem só a ver com o Natal, eu já chego nesse ponto do Natal, mas antes da gente falar sobre o Natal, vamos perceber junto aqui o quanto isso é verdade no próprio texto bíblico de modo geral. Vamos voltar um pouquinho e olhar lá para Gênesis. A história de um homem que você conhece bem. Todo crente que tem um mínimo de contato com o texto bíblico já ouviu falar da história de José. Não é o José da Maria, é o famoso José do Egito, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. Ele recebeu sobre si uma promessa muito interessante. E Deus deixou muito claro a ele que ele seria usado de uma forma espetacular. E José começa a compreender isso através de sonhos que ele tem. Depois você leia, se você tem essa curiosidade, Gênesis 37, onde o texto bíblico nos mostra que José começa a ter uns sonhos meio diferentes. E quando ele vai relatar esses sonhos, seus irmãos então ficam indignados com ele porque já tinham inveja dele. Ele parece ser o mais querido do seu pai. E o que é que esses sonhos diziam? Esses sonhos diziam que José seria levantado. O primeiro sonho é um sonho onde os feixes se juntam ao redor dele e se curvam. Feixes, o que é feixes? Quando eles colhiam, principalmente trigo, eles separavam essa colheita de trigo em feixes, né, em grupos de um pacote, sabe, tipo pacote de macarrão? Você tira o macarrão de dentro do pacote, fica aquele monte de macarrãozinho, aquele é um feixe, né?
Eles separavam a colheita do trigo daquele jeito. Então José diz que teve um sonho em que 11 feixes vinham, se ajuntavam ao seu redor e se curvavam diante do feixe dele. Quando ele conta isso, os irmãos dizem assim: como assim? Você vai reinar sobre a gente? Você vai nos governar? Eles ficam com mais raiva ainda de José. Bom, mais à frente José tem outro sonho. E esse aqui é mais interessante ainda. Ele diz que o sol e a lua e 11 estrelas no sonho dele se curvam diante dele. Isso é loucura na cabeça dos irmãos dele, é o que eles pensam, né? Que sonho foi esse que você teve? Não é? O próprio pai diz isso e a coisa fica meio complicada para o lado de José. Bom, esses sonhos estão aí na cabeça de José e eles fazem parte de um plano divino de Deus para ele. E o que acontece é que para viver esse sonho, José teve que dar uma volta muito grande. Ele se tornou escravo lá no Egito, porque os seus irmãos o odiaram, simularam a sua morte, por um animal, entregaram o manto dele com sangue de algum outro animal lá e disseram para o seu pai que ele tinha morrido e eles o venderam para o Egito. Essa é a história, né? Mas, chegando no Egito, ele chega lá como escravo, depois ele parece que acha um lugar bom, porque ele é vendido para Potifar. E na casa de Potifar, quando as coisas começam a acontecer de forma boa, daqui a pouco ele se torna um prisioneiro. Ele já era escravo, agora ele vira prisioneiro numa cadeia, numa cela. Então, parece que as coisas vão de mal a pior e elas se distanciam desse plano de Deus em que José era alguém importante, José era alguém que os seus próprios familiares se curvariam diante dele. Isso fica longe, ele está numa cela empoeirada, numa cela bolorenta dentro do Egito, não é? Ali nas mãos daquele império e qualquer maior problema ele poderia perder a sua vida. Mas havia um plano, e um plano de Deus para José, que incluía o seu bem, que incluía aquilo tudo que ele sonhou, um bem de Deus para ele, o bem de Deus para sua família, o bem de Deus para o futuro povo de Israel, porque a fome chega, não é? E esse pessoal entra no Egito mais à frente, a gente sabe disso. Na prisão, essa era uma realidade distante, mas Deus estava trabalhando. E de repente uma reviravolta acontece. Ele conhece o copeiro do faraó e o faraó fica admirado pela sabedoria de José e o coloca sobre todo o Egito. E aí, finalmente, a gente chega ao ponto em que o sonho de José se cumpre e os seus irmãos realmente se curvam diante dele e ele salva os seus irmãos da morte. Porque é isso que José faz. Recebe toda a sua família dentro do Egito e preserva aquela família que depois, infelizmente, infelizmente não, parte da história divina, com a morte de José, com a morte do faraó, aquela família cresce, se torna escrava dentro do Egito e 400 e tantos anos depois é o povo de Israel que sai ali do Egito. É um percurso improvável quando a gente pensa em glória. O cara vai parar dentro da prisão, perto de morrer. Mas é interessante que Deus faz muito isso. Esse é um caminho muito constante e constantemente feito por Deus. O Natal nos lembra disso. Porque o Natal é Deus se fazendo homem e, como o próprio Paulo diz no texto de Filipenses, se tornando servo para entregar a sua vida naquela cruz e depois ser exaltado. Veja só, é um movimento de queda e de ascensão, muito parecido com o de José, muito parecido, inclusive, com o que muitas vezes acontece conosco. Jesus assume a forma de servo, assume a forma de homem e ele é morto.
derrota, não é? Assim como José, Jesus não muda diante de todas as circunstâncias que o cercam, ele mantém a sua integridade. E no final das contas, Jesus é exaltado. Esse texto que nós lemos no começo de Filipenses capítulo 2 nos diz isso, não é? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. É o relato daquilo que aconteceu com Jesus, o relato daquilo que aconteceu com José. Muitas vezes é o relato daquilo que Deus faz conosco, o caminho que Deus prepara para nós, não é? Um caminho muitas vezes de sofrimento, mas quando ele é vivido de maneira adequada, dentro dos planos divinos, Deus nos surpreende. Aliás, Paulo fala alguma coisa interessante sobre isso ali em Romanos, capítulo 8, versículo 17, que diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Me parece claro aqui que Deus está nos dizendo que o caminho de um discípulo de Jesus é sempre esse. Para se subir, é preciso descer. Para se ir para frente, às vezes é preciso recuar. O caminho para o sucesso que Deus prepara para nós, ele se manifesta nas adversidades que são apresentadas diante de nós no decorrer da nossa vida e da nossa caminhada. Isso é importante que nós entendamos. Deus trabalhando em nós e trabalhando em nosso coração para que a gente viva o que Ele quer. E se José e Jesus nos ensinam algo no Natal, é isso. É que até mesmo aquilo que intencionam como mal contra nós, até aquilo que muitas vezes nos surpreende, tamanha adversidade, a luta que vivemos, pode ser usado por Deus na sua sabedoria e graça como parte do seu plano divino, porque o que Deus deseja para nós é o bem e cumprir o seu propósito em nós. Quero ler um outro texto para você, lembrando um pouco mais a história de José, que foi essa afirmação que ele fez depois que tudo aconteceu. Ele disse aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa fala de José, ela é realmente muito especial para nós entendermos que até o mal que nós passamos, dentro do projeto de Deus, pode redundar em vitória, alegria e bem de Deus em nós. Eu não posso deixar de falar uma coisa importante quando a gente entra num assunto como esse, que é o fato de nós nos lembrarmos que o objetivo divino sempre é a glória de Deus. Vamos ler o que o próprio Paulo descreve sobre Jesus, o seu sofrimento e a sua glória. No finalzinho do texto que nós lemos, diz o seguinte: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo nos mostra o trajeto de Cristo, sendo aquele que na eternidade se esvazia de glória, desse ambiente de glória, escolhe, deseja e vem estar entre nós, entrando em nosso tempo, entrando em nossa história, se transforma em homem, se encarna como homem, o Deus vivo andando entre nós, sofre e sofre muito, e vai para a cruz num estado de sofrimento completo, talvez impensável para cada um de nós, mas depois ele é exaltado. Ele vence a morte. Ao terceiro dia ele ressuscita. Que história incrível de declínio, adversidade, luta, provação e exaltação, crescimento e glória. Mas Paulo deixa claro que tudo isso acontece para a glória
de Deus Pai. Quando o próprio José é exaltado, no texto que nós lemos, ele compreende o que está acontecendo. Vocês me quiseram o mal, mas Deus transformou isso em bem para a salvação de muitos. Era o plano divino. Então aqui cabe para todos nós uma equalização dessa história, para que a gente aprenda algumas coisas importantes. Nós não devemos viver o evangelho de fracasso. Não. O evangelho é um chamado também a uma boa notícia. Aliás, a palavra evangelho quer dizer isso, boa nova, boa notícia. Jesus veio. Evangelho tem tudo a ver com alegria, tem tudo a ver com restauração. Evangelho tem tudo a ver com cuidado de Deus, sem dúvida nenhuma, não só fracasso. A gente não pode pensar só nas partes desafiadoras do Evangelho que nos são propostas. A gente tem que pensar também na alegria e no cuidado de Deus para conosco. Mas isso deve ser muito bem equilibrado no coração de todos nós, para que a gente não viva um movimento triunfalista, que seria o oposto de um movimento de fracasso. Triunfo, agora vai, tudo vai dar certo. Você já me viu falando sobre isso muitas e muitas vezes aqui. O que eu preciso entender é, cuidado de Deus está sempre comigo. Cuidado de Deus está sempre presente na minha vida. Deus não me chamou para sofrer no sentido de um sofrimento à toa, mas o sofrimento faz parte da vida do cristão. Mas Deus também me chamou para ser feliz, alegre e viver coisas incríveis. Mas essas duas coisas, elas têm algo em comum. Tanto o sofrimento quanto a vitória devem ter algo em comum que nós chamamos de glória de Deus. É para a glória de Deus. Tanto a derrota, o sofrimento, a adversidade, como o que isso vai gerar, a alegria, o triunfo. Seja uma coisa ou seja outra, o que está no centro disso tudo é o plano de Deus. Porque sem isso, o sofrimento será só sofrimento. Quantas vezes você já sofreu e eu já sofri por más decisões, por escolhas erradas, por sermos pecadores, cabeças duras, corações duros, ou pela própria dificuldade da vida. Se não for para me focar no plano de Deus ou ter isso como realidade na minha vida, é só sofrimento. Tem um monte de gente que sofre por aí e não é para a glória de Deus, está só sofrendo. O cristão tem a oportunidade de sofrer pelo plano de Deus em sua vida. Assim é o triunfo, assim é a alegria. Se no mundo tem gente que sofre e chora, no mundo tem gente que vive coisas muito legais, fala sério. Mas essas coisas muito legais são só coisas muito legais se elas não tiverem como foco o plano de Deus. E é isso que a gente percebe na história de José, na história de Jesus e que a gente pode viver. Um sofrimento que é transformado em glória para a glória de Deus. Que seja assim. Porque Natal é o anúncio da maior adversidade que se tornou em glória, que temos notícia na história. Aquele que vem e que, ao se colocar na cruz, traz na cabeça de todos que estavam ali, acabou. Ele veio dizendo que era filho de Deus. O que é isso? Está fazendo na cruz. Lembrando que a cruz é o lugar de maior vergonha que você pode ter na história da vida de alguém naquele momento. Mas ele ao terceiro dia, como nós já dissemos aqui, ressuscita para a glória de Deus e envergonha todos aqueles que achavam que o sofrimento era a última instância da vida dele. Assim pode ser conosco. Então minha conversa hoje sobre Natal, dando essa volta toda, é que Deus haja em nós, assim como agiu em José, assim como agiu em Jesus. Ele nos convida, deixa eu realizar esse plano na tua vida.
frequentemente fazendo o sofrimento se tornar em alegria. Sem a gente entender muito bem, ele está costurando tudo isso, ele está trabalhando tudo isso. Então, fica firme, meu irmão, minha irmã, no meio dos teus sofrimentos. E que eles sejam, de alguma forma, para a glória de Deus. Que eles sejam, de alguma forma, para a gente se parecer mais com Jesus. Porque essa também é uma mensagem do Natal. A adversidade maior se transformou em glória maior. Que seja assim na minha vida e na tua vida também. Esse é o nosso novamente especial Advento no dia de hoje. Bora lá!